Bom dia, nono ano. Vamos iniciar aqui mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver aqui as páginas 6 e 7, tá certo? Do livro de vocês. Então, eu já peço que vocês abram o livro nas páginas. E hoje nós vamos fazer aqui uma crítica, vamos ver um pouco, né, da crítica que um filósofo faz ao pensamento do também filósofo Leibniz, que nós vimos na última aula, tá certo? O Leibniz, ele criou o seu pensamento afirmando que o melhor dos mundos era esse aqui para se viver, uma visão mais otimista em relação ao mundo. E hoje nós vamos ver um pouco sobre uma das críticas, né, que ele sofre em relação a esse pensamento, tá certo? Então, quem puder abrir o livro, já pode abrir o livro aí na página 6. Então, quando observamos a realidade da nossa volta, é possível perceber que os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade defendidos no período do Iluminismo, que, por sinal, é o período em que o filósofo Leibniz viveu, né, ainda não foram alcançados em pleno século XXI. Ou seja, a igualdade, a liberdade e a fraternidade são ideais que, mesmo no século XXI, a gente não pode dizer que alcançou esses ideais. Então, embora muitos avanços tenham sido produzidos ao longo dos séculos, especialmente os tecnológicos e científicos, que foi tema principal aí da nossa última unidade, né? Nós vimos os avanços tecnológicos e também científicos, embora tenham existido esses avanços, notamos que nem todas as pessoas do mundo, eles usufruem desses recursos. Então, não são difundidos aí de forma igualitária para todos. Então, muitas pessoas, elas ficam de fora desses avanços. O pensamento do filósofo Leibniz, ele recebeu críticas, né, em relação a esse pensamento, porque, afinal, né, aceitar o mundo como ele pode conduzir à falta de ação. Ou seja, quando ele afirma que nós vivemos no melhor dos mundos, então, consequentemente, não existe pontos negativos a serem corrigidos nesse mundo. Então, esse pensamento dele, ele sofre essas críticas justamente por, de alguma forma, incentivar as pessoas a não terem mais ação em relação à nossa vivência, ao cotidiano, porque já vivemos em um mundo perfeito, vamos dizer assim. Então, a aceitação desses males e também das injustiças, elas pode ser uma forma de perpetuá-las no mundo social. Quando nós não reconhecemos esses males e essas injustiças, nós estamos sendo coniventes com ela e, consequentemente, estamos perpetuando, porque não fazemos nada para combater. E assim, né, observamos a necessidade de refletir sobre eles, buscando saber o que os originou e como seria possível modificá-los, ou ainda evitar, né, que aconteça. Então, quando a gente se depara com um filósofo, um pensamento desse filósofo, nós também nos deparamos com a necessidade de refletir a respeito desse pensamento, para, de alguma forma, tentar evitar aí que esses males, essas injustiças, elas sejam perpetuadas. Então, as atitudes de pessoas e também de grupos ganham importância nessa reflexão, porque se o otimismo do filósofo Leibniz, não deu conta de explicar as injustiças e também as desigualdades do nosso mundo, né, do mundo social, o pessimismo também pode não ser uma boa opção. Então, não é que, reconhecendo todos esses males, nós também não devemos adotar uma postura pessimista, porque isso também não é uma boa opção, né? Porque o motivo, na verdade, focar apenas
os aspectos negativos da sociedade, ele pode conduzir igualmente a uma falta de ação. Porque se, ao declarar que vivemos em o melhor dos mundos, não teríamos o que corrigir nesse mundo. Então, isso levaria a uma falta de ação. Consequentemente, ao declarar que existem muitos males, injustiças, coisas a serem corrigidas demais nesse mundo, ou seja, adotando essa visão pessimista, isso também poderia conduzir a uma falta de ação, porque, de alguma forma, as pessoas desistiriam de buscar melhorar esse mundo. Então, a gente não pode ser nem um extremo nem outro. A gente precisa ali saber dosar, saber ali o meio termo das coisas. Então, um dos filósofos que que fizeram as suas críticas em relação a esse pensamento do filósofo Leibniz foi aí o Voltaire, tá certo? Então, neste sentido, alguns pensadores críticos do Leibniz buscaram alternativas que dessem conta do assunto, propondo ideias que levam os indivíduos não apenas a desejar um mundo melhor, mas a agir em busca de concretizar esse desejo. Ou seja, não basta apenas ficarmos, sentadinhos no conforto da nossa casa, desejando que o mundo mude, que o mundo seja bom, seja melhor. A gente precisa ir em busca de ação, de concretizar esse desejo, buscar melhorias através das nossas atitudes, das nossas ações. Então, foram isso que esses filósofos que desenvolveram essa crítica ao Leibniz tentaram propor. O pensador francês Voltaire se destacou entre esses pensadores, especialmente por sua crítica bem-humorada. Então, a gente pode ver a imagem, que vocês também podem encontrar no livro de vocês. Então, ele diz que para viver no melhor dos mundos possíveis, precisamos agir em busca do bem, de forma solidária. Então, essa era uma das melhores ações que nós poderíamos ter para que, de fato, a gente consiga alcançar esse melhor dos mundos. Então, no século XVII e XVIII, o Voltaire, esse filósofo francês, ele discordou desse otimismo do Leibniz e pensou, se de fato vivemos no melhor dos mundos possíveis, o que devemos fazer com o mal? Já que sabemos que ele existe sim, ele não está fora desse mundo. Devemos aceitá-lo, então, já que vivemos no melhor dos mundos? Ou será que precisamos agir para evitar que ele não aconteça, na verdade, Então, Voltaire acreditava, que a aceitação dos males do mundo social levaria as pessoas a essa falta de ação, porque ao aceitar que simplesmente existem esses males e ponto, as pessoas não buscariam evitar que acontecesse, que houvesse esse mal. Então, isso levaria a uma falta de ação. Isso porque essas pessoas acreditariam estar vivendo no melhor dos mundos possíveis, sem precisar mudá-lo em nada, nem mesmo quanto às injustiças e também às desigualdades. Então, quando a gente afirma que o nosso mundo é o melhor dos mundos, como fez o filósofo Leibniz, nós estamos aí justificando essas injustiças e essas desigualdades como se elas não existissem. E o Voltaire escreveu um romance filosófico chamado Cândido, ou O Otimismo. Esse romance, na verdade, filosófico, é um conto com elementos fabulosos em prosa ou verso que narra uma história com base em questões filosóficas. Apesar da leveza do estilo literário, ele tem profundidade filosófica singular. Essa obra, O Cândido ou O Otimismo, de Voltaire, é um romance, é um exemplo desses romances filosóficos em prosa, tá certo? Então, ele escreve em forma aí desse romance filosófico essa crítica que ele faz ao filósofo Leibniz. Então, ele satiriza aí
satiriza, na verdade, o otimismo em que Leibniz defende aí, né? Nessa obra, o Voltaire realizou uma profunda análise do período histórico em que ele vivia, ou seja, o iluminismo, em uma Europa repleta de conflitos sociais, políticos e religiosos. Ou seja, ele faz aí essa análise desse contexto histórico, desse período, e ele vai criar desenvolver melhor, né, a sua crítica ao filósofo Leibniz. Então, ele utiliza aqui de uma história, né, de um conto, na verdade, de uma prosa, para fazer essa crítica ao filósofo. Então, ele coloca como personagem o Cândido, que é um jovem que cresceu em um castelo cheio de regalias, com toda a educação possível, com tudo que há de melhor, ou seja, uma vida que para ele era considerada a melhor de todas. Então, esse personagem, o Cândido, ele tem uma educação aí parecida com o que o Leibniz defende. Então, o Voltaire faz aí essa comparação desse professor que dá aulas ao Cândido com o pensamento do filósofo Leibniz. Então, esse professor, ele defendia, assim como Leibniz, que nós vivemos em um melhor dos mundos possíveis. Então, quando o Cândido se ver obrigado a sair desse castelo e viver, vamos dizer, né, de forma real, vendo tudo o que há ali fora de todas essas mordomias, então ele de fato vê que esse não é o melhor dos mundos possíveis. Ou seja, o Voltaire faz uma crítica ao filósofo Leibniz, em que ele ali está restringido, mais ou menos, né, a esse mundo, a um mundo de regalias, a um mundo bom, onde ele tem todo o acesso de tudo, sem precisar ter nenhuma dificuldade em relação a nada, sem passar por nenhuma injustiça ou nenhum tipo de desigualdade. Então, isso levaria a ele a desenvolver esse pensamento de que nós vivemos no melhor mundo possíveis, quando existem pessoas, muitas pessoas, que vivem de forma desigual, sofrendo essas injustiças. E isso ele coloca aqui dentro desse romance filosófico, tá certo? Então, em vez disso, ele concluiu que o mundo está uma calamidade, ou seja, ele, no caso, o personagem Cândido, quando ele sai desse castelo, dessa boa vida que ele tem, ele afirma, né? Ele conclui, ao ver todas aquelas desigualdades, toda a vida difícil que é lá fora, ele conclui que o mundo está uma calamidade e que, a fim de vivermos no melhor dos mundos possíveis, seria primeiro necessário partir para um otimismo prático, pautado na ação e na solidariedade, visando sempre ao bem comum. Então, de vez esse otimismo em que ele afirma que tudo já está perfeito e bom, o Voltaire, por meio desse personagem, desse romance filosófico, ele defende um otimismo prático, ou seja, um otimismo pautado na nossa ação, na nossa busca por melhorias, uma busca pelo mundo melhor, e não simplesmente cruzar os braços e aceitar tudo aquilo que ocorre de forma pacífica e sentadinhos aqui no nosso conforto, tá certo? Então, como vocês podem ver aí, são duas visões totalmente diferentes, uma crítica em que o Voltaire faz, utilizando, de certa forma, do humor, né, já que ele utiliza a prosa, utiliza essa forma de conto para explicar essa crítica em que ele faz ao filósofo Leibniz. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês deixem no chat, tá certo? E eu vou estar lá à disposição para responder. Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula. Até mais.